Existe um tipo de mente que transforma tudo o que toca, ideias, oportunidades, decisões, até crises, em crescimento, abundância e prosperidade. Não é magia, não é sorte, não é privilégio, é mentalidade. Os verdadeiros milionários não pensam como o restante do mundo. Eles não enxergam dinheiro como um fim, mas como um efeito. Não veem riqueza como algo distante, mas como algo que começa dentro. É por isso que eu costumo dizer, antes do ouro aparecer no mundo externo, ele precisa existir. A mente milionária é lapidada como um diamante, sob pressão, com intenção e consciência. Enquanto a maioria trabalha para ganhar dinheiro, os milionários trabalham para expandir a própria capacidade de enxergar valor e criar valor. Eles não esperam a sorte, eles constroem percepção. Não acumulam esforço, acumulam entendimento. E aqui está a primeira virada. O que diferencia quem cria ouro de quem vive correndo atrás dele é a forma de interpretar a realidade. Perguntam quanto isso custa? Não. Eles perguntam quanto isso gera. Não perguntam será que dá errado? Perguntam como faço dar certo. Eles vivem a partir de possibilidades, não de limitações. Por isso, enquanto uns sobrevivem, outros multiplicam. A riqueza começa exatamente nesse ponto, na forma como você pensa antes mesmo de agir. Mas existe algo ainda mais profundo, e é isso que transforma completamente a maneira como você conduz sua vida financeira. Milionários não têm medo de pensar com o bolso, pensam com a consciência. A pessoa comum olha para o saldo e acredita que aquilo define o que ela pode ou não pode fazer. A mente milionária faz o oposto. Ela decide o que quer criar e o saldo apenas acompanha essa decisão. Milionários não reagem à vida. Eles projetam, não esperam oportunidades. Eles fabricam, não pedem permissão para crescer. Eles escolhem crescer. Essa postura, essa ousadia interna não nasce entendimento de que a mente é a verdadeira fábrica de riqueza e que o mundo externo apenas obedece ao que o mundo interno sustenta. Quando você entende isso, algo muda de forma irreversível. Você percebe que riqueza nunca foi sobre trabalhar mais, mas sobre pensar de um nível mais alto. Quem pensa como ouro, cria ouro. Quem pensa como falta, cria falta. E agora, você vai aprender a pensar como eles. A primeira diferença brutal entre a mente comum e a mente maioria das pessoas interpreta na relação como um sinal de perigo, como uma ordem para recuar, como uma confirmação de que isso não é para mim. Já os verdadeiros milionários enxergam o medo como uma fronteira psicológica, não como um bloqueio real. Eles sabem que o medo não aponta riscos, aponta limites internos que ainda não foram ultrapassados. É por isso que, diante do mesmo cenário, a mente comum enxerga ameaça e paralisação, enquanto a mente milionária não foge, enxerga oportunidade. Eles entram nele para descobrir o próximo nível de si mesmos. Essa é a razão pela qual eles crescem em situações onde a maioria encolhe. Eles sabem que toda decisão importante é acompanhada por desconforto. É quase uma lei natural. Quanto maior o salto, maior a resistência inicial da mente. A pessoa comum interpreta isso como um aviso para parar. O milionário interpreta como uma confirmação de que está no lugar certo. E quando você começa a pensar assim, não é o fracasso que te trava, é o medo de perder a identidade antiga. A mente milionária entende que, para criar ouro, você precisa primeiro destruir a versão que só sobrevivia. O ouro nasce no fogo, não no conforto. Mas existe outro elemento que separa milionários de todos os outros, e talvez este seja o mais importante. Milionários pensam em longo prazo, mas agem com intensidade no presente. A mente comum vive reagindo ao imediato. No mês, ela toma decisões com base na conta. Semana. Já os milionários tomam decisões baseadas em anos e executam como se fosse hoje. Eles entendem algo que o restante do mundo
mundo esquece. A vida recompensa visão, não pressa. A pessoa comum se desespera para ganhar dinheiro rápido e por isso nunca constrói nada sólido. O milionário constrói primeiro a estrutura mental, clareza, direção, estratégia e só depois acelera. E aqui está o ponto crucial. Milionários não agem para criar resolver problemas. Essa diferença muda tudo. Enquanto a mente comum pergunta como sobrevivo, a mente milionária pergunta como escalo. Enquanto a mente comum pensa pequeno para evitar frustrações, a mente milionária pensa grande para criar expansão. E essa visão alongada, combinada com ação imediata, é o que transforma ideias em impérios e pessoas comuns em criadores de ouro. Existe um traço psicológico que diferencia de forma gritante os verdadeiros milionários. Eles não esperam para começar. Eles começam e criam condições no processo. A mente comum acredita que precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais segurança, mais validação, mais experiência. Ela vive esperando o momento perfeito, sem perceber que esse momento nunca chega. Já o milionário entende que o momento perfeito não existe. O que existe é decisão, e decisão cria movimento. Movimento cria oportunidade. Oportunidade cria resultado. Tiver X, a pessoa comum vive condicionada à lógica. O milionário opera na lógica inversa. Quando eu começo Icro, X aparece. Essa inversão é revolucionária. Ela destrói o paradigma da espera e instala o paradigma da criação. E quando você pensa assim, percebe que a vida muda imediatamente, porque você muda imediatamente. Os verdadeiros milionários têm uma relação diferente com a ação. Para eles, agir não é uma aposta, é uma identidade. Eles sabem que a riqueza não começa no dinheiro, mas na postura. Se você age grande, se você age pequeno. Milionários não se movem por necessidade, mas por visão. Não buscam garantia, mas consequência. E por isso, enquanto metade do mundo paralisa analisando, eles avançam construindo. A mente que cria ouro não espera, ela provoca o próprio destino. E existe algo ainda mais poderoso, algo que quase ninguém percebe. Milionários pensam em termos de multiplicação, enquanto a maioria pensa em termos de manutenção. A pessoa comum em pouco mais ganhar estável, melhorar de leve. Essa mentalidade é sufocante. Ela limita qualquer expansão real. A mente milionária não pensa em proteger o pouco, pensa em ampliar o muito. Ela pergunta: como eu transformo 1 em 10? Como transformo 10 em 100? Como transformo 100 em liberdade? Esse pensamento multiplicador faz com que eles busquem soluções escaláveis e não remendos temporários. Eles não trabalham apenas para ganhar dinheiro. Eles criam mecanismos que continuam gerando. E aqui está o detalhe mais importante. Isso não começa no banco, começa na cabeça. A pessoa comum diz: eu preciso de mais dinheiro para crescer. O milionário diz: eu preciso crescer para gerar mais dinheiro. Um vê o dinheiro como causa, o outro vê o dinheiro como efeito. E é por isso que seus destinos são completamente diferentes. Agora, vamos entrar na parte mais invisível e ao mesmo tempo mais determinante da mentalidade milionária. A forma como lidam com problemas. A pessoa comum encara um problema como um bloqueio, um sinal para desacelerar, uma prova de que não era para ser. Ela interpreta obstáculos como falhas pessoais. Já os verdadeiros milionários fazem exatamente o oposto. Eles veem problemas como matéria-prima para aumentar a própria capacidade. Eles não perguntam por que isso está acontecendo comigo. Eles perguntam o que isso está tentando me ensinar. Essa simples mudança de pergunta altera completamente Para a mente comum, o problema é um peso. Para a mente milionária, o problema é um aviso de que há algo que pode e deve ser
otimizado. Enquanto a pessoa comum se desgasta emocionalmente, o milionário se torna mais estratégico. Ele sabe que todo problema contém, escondido dentro dele, uma informação que expande, um ajuste, um insight, uma habilidade, uma nova perspectiva. Os milionários entendem que o crescimento não acontece apesar dos problemas. Entendimento cria uma força através imune ao colapso. E esse, porque quando você não se desespera diante dos obstáculos, você se torna alguém impossível de parar. O ouro não assusta o fogo, ele nasce dele. Mas existe outro comportamento absolutamente fundamental, que diferencia de forma absurda os milionários das pessoas comuns. Eles se recusam a terceirizar responsabilidade. A mente comum diz: não deu certo por culpa de fulano, o mercado não ajuda, coopera, ninguém me apoia. Esse tipo de pensamento o país pode aliviar temporariamente. A vida não destrói qualquer possibilidade de expansão, porque quando você terceiriza a responsabilidade, você terceiriza o poder. Já os milionários têm um princípio inegociável: se está na minha vida, é minha responsabilidade. Isso não significa culpa, significa comando. Significa que mesmo quando algo não dependeu deles, a resposta sempre depende. E é nessa resposta que mora a riqueza. Quando você começa a operar num nível diferente, sua mente, você para de esperar, para de reclamar, para de justificar, para de diminuir e passa a fazer a única coisa que muda destinos: agir com intenção. A mente que cria ouro não pergunta quem errou, pergunta o que pode ser feito agora. E é essa postura, essa ausência total de vitimismo, que permite aos milionários crescer em ritmos que parecem impossíveis para quem ainda vive preso à consciência da culpa. Existe um ponto crítico onde a mente milionária da mente comum, a relação com o tempo. A pessoa comum vive como se tivesse tempo infinito. Ela procrastina, adia decisões, espera motivação, negocia com a própria vida. E isso destrói seu crescimento, porque nada é mais caro do que o tempo perdido. Já os milionários enxergam o tempo como o ativo mais valioso que existe. Eles tratam o tempo com respeito quase sagrado. Não desperdiçam, não atrasam, não dividem atenção com trivialidades, não se envolvem com pessoas que drenam. A mente milionária entende que tudo o que você tolera consome tempo, e o tempo consumido determina o dinheiro produzido. E por isso, enquanto a mente comum investe energia em distrações, discussões, dramas e urgências, o milionário investe tempo apenas em 3 coisas: visão, criação, execução estratégica. Eles sabem que cada minuto gasto sem propósito é um minuto roubado do futuro. A diferença é brutal. A pessoa comum gasta tempo, o milionário gasta dinheiro para economizar tempo, porque ele entende que o tempo gera mais dinheiro do que qualquer economia. A consciência que cria ouro sempre olha para o tempo como semente, nunca como sobra. E existe outro traço que transforma completamente o destino financeiro de quem desperta. Milionários não consomem, eles constroem. A mente comum vive buscando gratificação imediata. Compra para se sentir melhor, gasta para aliviar a ansiedade, investe em experiências de autossabotagem emocional. O milionário pensa diferente. Ele não busca alívio, ele busca retorno. Ele compra conhecimento, não distração. Ele compra tempo, não validação. Ele compra liberdade futura, não prazer instantâneo. E aqui está o ponto mais poderoso. Milionários não se perguntam quanto custa, eles se perguntam quanto isso constrói. Essa única mudança destrói qualquer padrão de pobreza, porque a pessoa que pensa em construção sempre cresce. A mente milionária mede tudo pelo impacto, pela escala, pela capacidade de ampliar seu valor pessoal e financeiro. E é por isso que eles crescem enquanto o resto do mundo estagna, porque eles estão o tempo todo plantando, enquanto os outros estão só colhendo e reclamando da colheita.
hesita. Agora vamos entrar numa das características mais potentes da mente milionária: a forma como eles lidam com informação. Enquanto a pessoa comum consome conteúdo para se distrair, o milionário consome para evoluir. Ele não procura entretenimento, ele procura consciência. Ele não quer saber o que aconteceu, ele quer entender por que aconteceu e como isso pode ser usado a favor dele. Essa diferença muda completamente o resultado final. A mente comum busca estímulos, a mente milionária busca direção. E é por isso que eles leem de forma diferente, estudam de forma diferente, analisam de forma diferente. Eles praticam algo que Bob Proctor dizia constantemente: aprendizado ativo. Não é estudar para saber, é estudar para aplicar. Não é colecionar ideias, é transformar ideias em decisões. A pessoa comum consome informação até ficar saturada e paralisada pela quantidade de possibilidades. O milionário faz o oposto. Ele seleciona poucas informações e extrai profundidade delas. Ele sabe que um único conceito bem entendido pode gerar mais resultado do que 1000 teorias mal aplicadas. E isso explica porque alguns acumulam conhecimento por anos, mesmo lugar, enquanto continuam com poucas ideias claras e bem executadas, constroem impérios. A mente milionária não valoriza quantidade, valoriza clareza. Ela entende que cada informação precisa gerar percepção e cada percepção precisa gerar ação. É assim que se transforma conhecimento em ouro. Mas há um fator ainda mais decisivo. Milionários não se perguntam se algo é fácil ou difícil. Eles se perguntam se vale a pena. A mente comum se afasta do que parece trabalhoso, é menor, desafiador, mesmo que o resultado também seja menor. Ela é dirigida por conforto, não por propósito. Já a mente que cria ouro entende que o desconforto é matéria-prima para crescimento. Eles sabem que tudo o que tem valor exige expansão interna, exige romper padrões, exige deixar para trás versões antigas de si. Por isso, eles não fogem do que é difícil, eles fogem do que não os melhora. Essa é a razão pela qual milionários avançam quando a maioria recua, cobra o preço mais caro, a vida medíocre. Enquanto isso, o caminho difícil costuma pagar dividendos enormes a quem tem coragem de atravessá-lo. A mente milionária não está preocupada com o esforço do momento, mas com quem ela se torna ao atravessá-lo. E esse tipo de pensamento cria um poder que não pode ser imitado por quem ainda está preso na lógica de sobrevivência. Resultados extraordinários não nascem de facilidade, mas de consciência elevada, aliada inegociável. À ação. Agora vamos entrar em um ponto que praticamente define quem chega ao topo e quem permanece no mesmo nível por anos. A capacidade de pensar em termos de valor e não de preço. A mente comum vive calculando o custo de tudo. Ela analisa, compara, hesita. Mas enquanto calcula o preço, perde o valor. Milionários fazem o oposto. Eles não perguntam quanto custa, porque essa pergunta aprisiona. Eles perguntam quanto isso retorna, quanto isso amplia, o próximo nível, quanto isso me aproxima do meu. Essa mudança de mentalidade é tão decisiva que sozinha separa quem cria riqueza de quem vive contando moedas. E existe uma razão psicológica para isso. Quando você olha para preço, você pensa a partir da escassez. Quando olha para valor, pensa a partir da expansão. A mente milionária entende que o retorno não está no objeto, no investimento ou na decisão. O retorno está na pessoa que você se torna ao tomar aquela decisão. Por isso, eles investem em mentores, ferramentas, cursos, conexões e experiências que elevam sua percepção. Eles não compram coisas, compram consciência. Enquanto isso, a pessoa comum recusa oportunidades porque está caro e continua pagando o preço mais alto que existe, viver abaixo do próprio potencial. Milionários não acumulam bens, eles acumulam alavancas, e é por isso que quando o mundo desacelera, eles crescem. Eles sabem que valor não está no que você
você gasta, mas no que você cria a partir da sua decisão. Quando você Pergunta muda que faz ao mundo. o mundo muda a resposta que te dá. Mas existe algo ainda mais profundo, e é aqui que a mente milionária revela seu verdadeiro poder: a relação com identidade. Pessoas comuns tentam ganhar mais dinheiro sendo a mesma pessoa. Milionários sabem que isso é impossível. Eles entendem uma verdade que quase ninguém percebe. Toda mudança financeira é, antes de tudo, uma mudança de identidade. O dinheiro que você ganha hoje é compatível com a pessoa que você é hoje. Mas, para ganhar, você precisa ser mais. Milionários criam versões futuras de si mesmos e começam a agir a partir dessa identidade, antes mesmo de o resultado aparecer. Esse é o segredo que a maioria jamais descobre. Você não espera se tornar alguém para mudar sua vida. Você muda sua vida agindo como quem já se tornou. A mente comum tenta pensar grande enquanto vive pequena. A mente milionária pensa grande e vive em congruência com essa visão. Ela toma decisões que antecipam o futuro. Chega mais rápido para ele. E é por isso a identidade cria coerência. A coerência cria poder, e o poder cria resultados difíceis de explicar para quem ainda acredita que riqueza nasce do esforço. Ela nasce do ser. Esforço é consequência. Quem deseja riqueza foca no ter. Quem cria riqueza foca no tornar-se. Agora chegamos ao estágio em que a mentalidade milionária deixa de ser conceito e se torna prática diária. Existe um comportamento que os diferencia radicalmente. Baseadas em como se não tomam decisões, mas em quem decidiram ser. A pessoa comum está sempre negociando com o próprio estado emocional. Se está cansada, não faz. Se está insegura, adia. Se está com medo, recua. Esse padrão mata resultados, destrói visão e paralisa qualquer possibilidade de ascensão. Já a mente milionária entende que sentimentos são transitórios, mas decisões são estruturais. Eles não perguntam ao corpo se estão com vontade. Vontade não constrói impérios. Identidade constrói. Disciplina constrói. Milionários não acordam todos os dias motivados. Eles acordam comprometidos. Compromisso é o motor. Motivação é um bônus. É por isso que, enquanto a pessoa comum espera sentir algo para agir, o milionário age até sentir. Essa é a lógica que muda vidas. Você não se torna disciplinado e então age. Você age e então se torna disciplinado. Na mente milionária, a ação vem antes da emoção. Compromisso vem antes da dúvida. Direção vem antes do medo. Cria uma consistência tão poderosa que, inevitavelmente, produz resultados extraordinários. Não é magia, não é talento, não é genética, é a escolha deliberada de agir a partir da identidade futura e não das emoções presentes. Mas existe ainda um elemento mais profundo, que é talvez a verdadeira chave para entender como milionários constroem fortunas. Eles não desistem rápido, eles desistem devagar, muito devagar. A mente comum desiste na primeira resistência. Sinais de que ela interpreta obstáculos como milionários interpretam obstáculos como parte natural do processo. Eles sabem que tudo o que vale a pena exige persistência. Não persistência cega, mas persistência inteligente, ajustada, estratégica. A pessoa comum tenta algo 3 vezes e conclui que não serve para ela. O milionário tenta 30, ajusta 20, melhora 50 e segue. Ele enxerga o longo prazo quando o resto do mundo está obcecado pelo curto prazo. Milionários não buscam pressa, resultados imediatos, direção, buscam acumular vantagem. E a vantagem acumulada sempre vence no final. Por isso, eles não fracassam quando perdem. Eles fracassam apenas quando param. E eles simplesmente não param cedo. Essa é a diferença entre quem tenta e quem constrói. A mente comum busca facilidade. A mente milionária busca maestria. E maestria exige repetição, refinamento, consistência e a recusa absoluta em abandonar aquilo que faz sentido. Estamos agora na parte mais profunda da mentalidade
milionária, a relação com o ambiente. A maioria das pessoas subestima o impacto brutal que o ambiente exerce sobre seus resultados. Continuam convivendo com pessoas que pensam pequeno, que reclamam de tudo, que reforçam limitações, que tratam a vida como algo que acontece, em vez de algo que se cria. Esse ambiente suga visão, drena energia e reduz consciência. E a mente comum, por falta de clareza, simplesmente se adapta. O oposto. Eles tratam o ambiente como estratégia. Sabem que sua mentalidade é moldada pela média das vozes que escutam. Por isso, eles selecionam com rigor quem entra na vida deles. Eles evitam conversas que diminuem o futuro, evitam pessoas que se vitimizam, evitam situações que alimentam escassez. Eles protegem a própria consciência como um ativo financeiro. A mente milionária entende uma verdade dura: ninguém cresce cercado de quem não cresce. Por isso, milionários buscam ambientes, salas onde não são os mais inteligentes, grupos onde são pressionados a expandir, contextos onde precisam subir o nível para acompanhar. Esse movimento é intencional. Eles sabem que, se você não estiver rodeado por quem pensa maior, você inevitavelmente volta para o tamanho da sua zona de conforto.